É o nosso produto mais vendido aqui. Claro, alguém acabou de comprar agora mesmo. Estoque antigo é o melhor. Esses são do estoque antigo. Estoque antigo garantido. Isso aqui tem 250 gramas ou mais. Isso custa cerca de 50 mil yuans, então uns 7 mil dólares. Vendi 2 peças para ele por 170 mil yuans, cerca de 24 mil dólares. O que você vê é uma loja na China. Naquela bolsa está o bucho de totoaba, a bexiga natatória seca de um peixe em extinção do México que é ilegal de vender. A vendedora, sem mostrar o rosto, oferece cada uma por cerca de 10 mil dólares, mas podem valer até 10 vezes mais, conforme tamanho e idade. Não sabemos se ele percebe, mas é o último elo de uma longa cadeia ilegal, permitindo que o bucho do peixe percorra mais de 11 mil quilômetros até a sua loja. Tudo começa no México, no Golfo da Califórnia, a apenas 156 quilômetros dos Estados Unidos, onde o totoaba é endêmico. A busca pela bexiga natatória dele é o foco do problema. 2 cidades principais dessa região, San Felipe e Santa Clara, dependem quase totalmente do camarão e do peixe. Mas se envolver na pesca ilegal de totoaba pode render um pagamento substancial. É por isso que ela tem sido pescada em excesso há décadas. Uma captura como essa pode gerar centenas de milhares de dólares. Sai da frente, cara! Mas há um enorme custo ecológico. Tanto as redes usadas para pescar totoaba, quanto as usadas para outras espécies legais, acabam, sem querer, capturando um pequeno golfinho. Nativa do Golfo da Califórnia, a vaquita marinha. Isso a levou à beira da extinção, restando cerca de 1 dúzia de vaquitas no mundo. Os Estados Unidos pressionam o México sobre esta questão. Cientistas, ambientalistas e autoridades de diversos países trabalham incansavelmente para salvar a vaquita, combater o tráfico de totoaba e criar alternativas sustentáveis às redes nocivas. Nos últimos 3 anos, eu e meu produtor, Miguel Fernandes Flores, temos investigado essa emergência no Mar de Cortés. Estamos a cerca de 45 minutos no Mar de Cortés, Alto Golfo da Califórnia, indo em direção àquele navio. Cientistas tentam descobrir se a vaquita marina, o mamífero marinho mais ameaçado do mundo, está mesmo à beira da extinção. Estamos no Alto Golfo da Califórnia, que é onde, dentre outras especies, vive a vaquita. A única espécie marinha endêmica das águas mexicanas. Armando Jaramillo é um dos principais biólogos marinhos na conservação da vaquita. Desde os anos 90, ele realizou pesquisas e analisou dados acústicos para determinar a população atual de vaquitas. Como eles estão monitorando e acompanhando a vaquita? Bem, a vaquita é um animal esquivo. O que significa que ela se assusta com o barulho dos barcos e tende a se afastar deles. Em 1997, construímos o primeiro navio projetado especificamente para estimar a abundância dessa espécie. Naquela época, estimamos uma população de cerca de 600 indivíduos. Repetimos em 2008 e estimamos cerca de 250 indivíduos. Repetimos em 2015 e estimamos que havia 59 indivíduos. Em 2018, estimamos que poderia haver menos de 20. O que é importante aqui é que todas as vezes que os observamos, vimos filhotes vivos e ver espécimes jovens é fundamental. O governo mexicano criou uma zona de proteção federal chamada Refúgio da Vaquita. Em 2020, eles estabeleceram uma área de tolerância zero, ou ATZ, que abrange 225 quilômetros quadrados, onde principalmente a vaquita habita.
De acordo com a legislação mexicana, toda atividade de pesca e o trânsito de embarcações não autorizadas são proibidos dentro da ATZ. Tecnicamente, agora estamos na área de tolerância zero. Mas há 1 hora eu vi alguns barcos pequenos na área. Por que eles estavam lá? Porque eles podem, esse é o problema. Não há como impedir a pesca. O que você diria para pessoas como elas entenderem que há uma crise neste momento? O mais importante é que eles entendam que fazem parte de uma comunidade e que estão estimulando o desenvolvimento de atividades criminosas e colocando as aldeias em risco. Qual seria a solução? Alternativas às redes que vemos que eles estão usando na área agora, que podem permitir que continuem pescando, mas que não capturem as vaquitas. Todo mundo na minha família, meu pai, meus avós, meus tios, também eram pescadores. E eu trabalho nisso há 30 anos. Em 2020, o governo dos Estados Unidos restringiu a importação de camarão e peixe desta região para proteger as vaquitas, fazendo com que os pescadores locais perdessem uma parte substancial da sua renda. Buscam-se métodos alternativos de pesca para evitar capturas acidentais de vaquitas. Balto vai aparecer na televisão. Ele será o mascote dos pescadores. Ele vai ser a estrela. Olha a cara que ele faz! Ele é o cérebro por trás de tudo. Mas os pescadores parecem estar presos entre 3 redes. As infames redes de totoaba, esse chinchorro exigida pelo governo mexicano, e as redes de emalhe. Sempre usadas para pescar peixes e camarões, essas redes não são seguras para a vaquita? Esta é a primeira, a totoabra, que foi usada por anos para capturar totoaba e qualquer coisa que passasse por ela. Esta é uma rede que foi confiscada por oficiais da Conapesca, é uma rede totoabeira que eles nos emprestaram para gravar estas imagens. Estas redes eram lanzadas e abandonadas em alto mar e verificadas de tempos em tempos para ver se haviam capturas. Havia realmente o risco de espécies além da totoaba serem capturadas. Essas são realmente as chamadas redes fantasmas. Lorenzo Guadalupe Garcia é o presidente de uma federação de pescadores em San Felipe, representando centenas de pescadores legais. O governo mexicano tentou impor o uso de um tipo específico de rede, conhecida como chinchorro de arrasto, considerada segura para as vaquitas. Contudo, segundo esses pescadores, ela não atende às necessidades deles. Este famoso chinchorro ele foi criado pelo Inapesca e por alguns pescadores locais, mas, sinceramente, essa ferramenta de pesca não funcionou muito bem. Ela não pega peixe o suficiente para ser sustentável para a gente. Quando essa rede pega o peixe e eu puxo para trazer o peixe para cima, ela se fecha e não deixa o peixe escapar. É por isso que, para nós pescadores, o chinchorro de arrasto é o pior predador do fundo do mar. Ele destrói tudo. Embora tecnicamente legais, as redes de emalhar são preferidas pelos pescadores por causa do volume de captura e dos lucros mais altos. Tentam torná-las seguras para as vaquitas. É o que podíamos fazer o ajuste, mas podemos colocar o calibre na linha, mas sininho não tem problema, é frágil de quebrar, olha, é uma malha fina. Então, se o governo quiser chegar a algum acordo com a gente, pode colocar esse material mais fino, não tem problema, a gente vai trabalhar mais. Vamos gastar um pouco mais, mas conseguimos fazer. Um equipamento desses, puxando com um motor desses, o motor dura 2 anos, no máximo. E com uma rede, dura até 10 ou 15 anos, um motor com a manutenção certa. Bem, tudo isso, e o governo coloca isso para fazer com que gostem da gente. Nos sufoca. Nos sufoca? Apesar das ONGs terem criado métodos de pesca seguros para a vaquita, o governo mexicano não os promoveu e tem tolerado redes de emalhar ilegais no Alto Golfo. Muitas delas são frequentemente colocadas na fronteira da área de tolerância zero. Como mostrado nesta imagem, que mostra redes de totoaba na ATZ de 2016 a 2018, a maioria dos pescadores não é contra proteger a espécie marinha. Se é vaquita, tem que protegê-la, mas que não seja às custas de nos deixarem abandonados para proteger a vaquita. Somos um porto que vive da pesca. Não sabemos fazer outra coisa além de pescar.
Então, por que a bexiga da totoaba é tão atraente? Há mais de 100 anos, trabalhadores chineses viram que a totoaba parecia com a barraba, peixe de seu país. Peixe valorizado pela bexiga natatória seca, pescado até ser extinto. Visando oportunidades, fundaram cidades como São Felipe, em torno da pesca de totoaba, e enviaram sua bexiga natatória seca, ou bucho, para a China. Em 2000, o Journal of the Southwest estudou a história da pesca comercial do totoaba. Bem aqui, podemos ver os primeiros pescadores capturando totoaba já em 1920, na costa de São Felipe. Olhe para essa bexiga seca de totoaba. A demanda asiática pela bexiga só aumentou e hoje alimenta um mercado negro lucrativo. Estamos indo para uma ilha aparentemente cheia de totoabas mortas, sacrificadas para a extração das bexigas. O que veremos é um reflexo de como a pesca ilegal virou mais uma forma de sobrevivência na região. Tudo isso fica cheio desses animais, onde os pescadores vêm jogá-los fora. Depois que tiram o que precisam, eles vêm aqui descartar o resto. Este pescador às vezes pesca totoaba para sobreviver e concordou em nos mostrar onde os corpos aparecem após a retirada das bexigas natatórias. Ele pediu para escondermos sua identidade para que pudesse falar abertamente. O que estamos vendo agora é ilegal. Pescar totoaba é ilegal. Por que os pescadores fazem isso? Bom, olha, como a gente diz aqui em São Felipe, é preciso tirar alguma coisa para poder viver. Muitos pescadores arriscam a vida para tentar conseguir algo e levar para casa, pois na mesa, nos trabalhos e tudo isso que aparece não é o suficiente, ainda mais em um povoado pequeno. Ou seja, se alguém está pescando de maneira legal, mais ou menos quanto dinheiro ganha por mês? Se estiver pescando de maneira legal, dá para pegar 2.000, 3.000 ou 4.000 pesos em cada saída. E se caçarem uma totoaba, quanto recebem? Eles jogam a rede deles, não vem só uma. Vem até 15, 20, 30, possivelmente. Se eles estão pagando 3.000 ou 2.500 dólares por pesa, por quilo, claro que compensa mais ir pescar uma dessas, né? Essa é a diferença. Mais ou menos, de todos os pescadores que estão nesta região, quantos você diria que estão envolvidos na pesca ilegal de totoabas? Pode ser que mais ou menos metade, e a outra metade está tentando legalizar tudo, porque por causa deles, esses também são afetados. Atrás dos morros, eles vão lá e jogam 30, 40 peixes inteiros. Sério? Vamos agora, se quiser, por terra. Te levo por trás dos morros, onde estão todos os corpos. Essas colinas ficam nos arredores de São Felipe e é onde muitos pescadores locais vêm à noite para que ninguém os veja. E eles descartam suas totoabas mortas. Alguns estão aqui há semanas, meses, e o cheiro é absolutamente horrível, né? Quero dizer, é um cheiro realmente forte. Eu vi, vindo pra cá, eu vi muitas totoabas mortas, assim, muitas mesmo, por toda parte. Por isso ficou conhecida como a cocaína do mar, devido ao alto valor, preço e muitos conflitos. E ainda continua sendo forte, ainda hoje. Enquanto houver comerciante, comprador, isso não vai parar. A importância das bexigas natatórias na cultura chinesa fica clara pela ampla oferta de bexigas natatórias legais em mercados e restaurantes do país. Valorizadas por seus supostos benefícios à saúde, a indústria legal de bexigas natatórias importa centenas de milhões de dólares anualmente para a China. Bexigas natatórias grandes são muito valorizadas e tradicionalmente dadas como presente em casamentos e cerimônias. Durante a mais recente repressão desde 2020, pelo menos 2.300 bexigas de totoaba foram apreendidas em todo o mundo, valendo milhões de dólares, o que grupos ambientais dizem ser um reflexo de um mercado negro próspero. Um deles, a Agência de Investigação Ambiental, descobriu uma abundância de vendas de totoaba em plataformas de mídia social, como Facebook e WeChat, com centenas de exemplares disponíveis ao público em geral. Este tráfico mundial é realizado por várias unidades da máfia chinesa, originárias do México e que distribuem para diferentes mercados ao redor do mundo.
No dia 1º de maio, autoridades mexicanas prenderam um chinês com 130 quilos de bexiga de totoaba, avaliados em milhões e milhões de dólares. Agora, vamos ouvir uma integrante da autoridade local, que pode explicar melhor as implicações disso. A investigação em Mexicali coincidiu com uma denúncia anônima, mas essa denúncia anônima fazia referência a uma pessoa de origem asiática que chegava a uma residência. Esse local estava especificamente preparado para guardar isso? E a pessoa responsável que foi detida no local e que, além disso, estava acompanhada por 2 seguranças particulares, ter a capacidade de distribuição, de concentração, isso, de 238 totoabas, não é feito por qualquer pessoa. Estão falando do Sr. Ming. O que vocês sabem sobre ele? Até o momento, ele está vinculado ao processo, está em prisão preventiva, justificada pelas circunstâncias do evento criminoso. Ela me disse que havia centenas de bexigas. Podemos vê-las? Claro. Esses eram os mesmos refrigeradores que encontraram na casa do Sr. Ming. Está correto. Você abre e é isso que encontra. Uau, o cheiro é forte. Encontraram esses 3 refrigeradores cheios dessas caixas? Exatamente aqui. Quantas bexigas encontraram? Bem, um valor aproximado de 20 milhões de dólares, que é o que foi mencionado, mas obviamente isso não pode ser considerado uma comunicação ou um dado oficial. Para nós, mais do que isso, o aspecto econômico é o intrínseco em relação ao dano ambiental que está sendo causado. E se não tivessem achado isso, onde teria parado? Nas mãos de... mercado chinês? De um mercado, exatamente. Por muito tempo, Ming esteve no radar da Earth League International, uma organização formada por ex-profissionais de inteligência, aplicação da lei e segurança, focada em expor crimes contra a vida selvagem. A diretora da Earth League, Andrea Crosta, e a sua equipe descobriram a ação de Ming. Depois de se infiltrar em cada etapa do comércio do México até a Ásia, em 2018, Crosta compartilhou as suas descobertas com o governo mexicano, mas sem sucesso. O Sr. Ming foi recentemente preso. Quem é ele? Quero dizer, ele está nesta região há muito tempo? Sim, ele é um cara jovem, de 2ª geração de traficantes de totoaba. É muito confortável no México. Ele foi preso com 10 milhões de dólares em totoaba em Mexicali. Foi a primeira vez que o governo mexicano responsabilizou alguém por isso. Sim, foi sorte, mas ainda assim, o fato de que agora eles o têm sob custódia, aparentemente, eles estão processando ele. Acho que será um sinal muito forte para os outros traficantes chineses no México. Vocês estão se arriscando. Parem. Crosta e a sua equipe também usaram câmeras escondidas para flagrar vendedores de bexigas natatórias de totoaba no fim da cadeia ilegal, na China. Certo, o que estamos vendo aqui? Queríamos entender quem são os atacadistas que estão importando do México. Fomos até essa pessoa algumas vezes, até que um dia a totoaba estava pronta. Então, esse vendedor, com aquela totoaba que ele estava prestes a vender, quanto ele ganharia por isso? Na China, é muito comum encontrar bexigas natatórias por 30, 35, 40, 45 mil dólares o quilo. Nós filmamos na China, de forma clandestina, bexigas natatórias por 85 mil a 100 mil dólares, cada bexiga natatória. Então você pode imaginar os lucros. Esse cara, tenho certeza, não faz a menor ideia sobre a vaquita. Eu estava prestes a dizer como... Não, faz sim. Tenho 100% de certeza de que eles não sabem nada sobre a vaquita, não conhecem o Mar de Cortés, não sabem de nada. Qual o tamanho do cartel chinês e quantas pessoas atuam nesta região, aproximadamente? Traficantes chineses se especializam em totoaba. Acho que eles são talvez 5, 6, não são tantos assim. Se você pegar eles, vai sentir o efeito dominó até a Baja Califórnia. Não é tão difícil. Quando você pensa em desmantelar esta rede criminosa chinesa, qual seria o ponto de entrada perfeito?
Quer dizer, é no fim da cadeia de suprimentos ou começa aqui no México? Você começa aqui no México com os traficantes chineses. Eles definem o preço, eles disponibilizam o produto. Eles realizam o trabalho mais difícil, capturando, secando e contrabandeando o totoaba, assumindo os riscos. Então, eles são o alvo principal. Eles deveriam ser os principais alvos de toda essa operação. Fomos à coletiva diária do presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, perguntar sobre as descobertas da Earth League International. Neste relatório, esse homem foi identificado como alguém que fazia parte da máfia chinesa, ou seja, eles estavam controlando o tráfico ilegal da totoaba, e esse relatório foi enviado ao governo mexicano. Então, minha pergunta é simples. O que o seu governo está fazendo para combater o crime organizado chinês? Principalmente sabendo que são eles que estão financiando o tráfico ilegal da totoaba. Almirante! Durante a coletiva, o secretário da Marinha, a quem o presidente delegou a tarefa de responder às nossas perguntas, reconheceu estar ciente do relatório de Crosta. No que é o Alto Golfo da Califórnia, lá em San Felipe temos uma operação constante com várias unidades de superfície, onde estamos trabalhando para diminuir ao máximo sobretudo o abate de totoaba. Temos conhecimento do que o senhor nos diz. E esse é um trabalho que requer um determinado tempo para conseguirmos consolidar certas situações que possam nos ajudar a chegar às detenções. Há muitas autoridades envolvidas, então é um trabalho que precisa ser feito com muito cuidado para que possamos obter resultados. Alguns meses depois, tivemos acesso às operações da Marinha Mexicana que a secretária descreveu. Atenção! Bandeira! A Zona Naval Felipe Protégé a área de tolerância zero, atuando com autoridades pesqueiras mexicanas para inspecionar se embarcações têm permissões e redes adequadas antes de entrar nessas águas. Hoje cedo, na Zona Naval, havia um posto para revisar permissões dos pescadores. Pode informar o nome do motorista do barco vermelho? Como isso ajudaria? Durante a alta temporada, longas filas. Mas hoje, na baixa temporada, apenas alguns pescadores passam por aqui. Pode passar, tenha um bom dia. Valeu, obrigado. Valeu. A Marinha Mexicana mantém uma cobertura permanente de radar a partir de um de seus navios, este navio patrulha, que monitora constantemente embarcações suspeitas dentro da ATZ. A atividade de pesca, especificamente a pesca da totoaba, não é uma pesca imediata. Eles não chegam a uma área, jogam uma rede e imediatamente capturam totoaba. E então podemos entrar nessa fase preventiva para evitar a captura, porque uma vez capturada é mais difícil para nós controlarmos o problema. Então, o que tem funcionado para nós é essa parte preventiva. Servidor Latudo para o Golgo, por favor, reporte a Latodes Vitória. Vou precisar da latitude e longitude, por favor. Sim, copiei. 31 graus, 06.1 minutos norte. Afirmativo. Os radares da patrulha principal detectaram 3 alvos de interesse e fomos enviados para investigá-los. Se houver redes, vamos pedir que as retirem, que as levantem e se retirem. Queremos ver que tipo de redes são e se forem de pesca de marisco que apresentem a licença. Quais passaram? São os que passaram pela rampa de marisco. Tudo certo, então? Vamos embora. Existen atividades que no representan risco para a espécie que está em perigo, que é a vaquita marinha, e que são permitidas. Pouco depois da nossa visita, o governo mexicano instalou 193 blocos de concreto equipados com ganchos de 3 metros, projetados para enroscar redes de emalhar ao redor da área de tolerância zero.
Os blocos, além da vigilância da Marinha Mexicana, com a ajuda da Organização de Conservação Marinha Sea Shepherd, são sem dúvida as medidas mais significativas tomadas até agora para ajudar as vaquitas restantes, com uma redução de 75% no uso de redes de emalhar na área, segundo os cientistas. Em 2023, o governo mexicano anunciou 216 blocos adicionais na ATZ. Mas os cientistas argumentam que, ao focar apenas na ATZ, o governo acaba negligenciando o restante do Golfo da Califórnia, o que, no final das contas, não é sustentável. Seus problemas continuam a persistir. Os postos de controle para limitar o acesso ao Golfo foram pouco eficazes. Em várias visitas a San Felipe, registramos barcos embarcando e desembarcando em locais não autorizados, inclusive ao longo do principal calçadão. Questionamos o Capitão Colorado sobre isso em 2022. Durante nuestro último viaje aqui, não vimos muitas embarcações entrando à noite pelo calçadão. Isso é ilegal. Os locais de desembarque estão definidos no acordo de 24 de setembro, que determina os pontos autorizados. Mas também é preciso levar em conta que a própria orografia de San Felipe faz com que qualquer campo de pesca ou campo turístico que tenha uma faixa de praia es como, porque a praia está muito bem compactada, pode ser um local de desembarque. Obviamente estamos atentos a isso. Precisamos ser mais eficientes no mar. Apesar dos esforços contínuos, há evidências de que essa atividade persiste até hoje. A Vice News obteve imagens do Centro para a Diversidade Biológica, mostrando barcos saindo do mar em pontos não autorizados em San Felipe, ainda em janeiro de 2024. Além disso, durante nossa reportagem, ficamos sabendo que um novo mercado para totoaba estava surgindo nos Estados Unidos. Aí existem organizações que fazem trabalho encoberto na fronteira e nos Estados Unidos que relataram a venda de totoaba recentemente, nos últimos meses, em quantidades bem grandes. Não conheço a informação que você mencionou sobre que tipo de comercialização. Sei que já ocorre a comercialização dessa totoaba de cativeiro. Não, bexiga é ilegal tamanho de alvinhos grandes, mais de 1 quilo, para comércio ilegal. Honestamente, eu desconhecia o assunto sobre esse comércio massivo de bexiga. Mas posso garantir que aqui o patrulhamento é permanente e que temos tido resultados na recuperação de redes. Atualmente, mais de 13 quilômetros de redes, em sua maioria totoaberas, que são as utilizadas para a captura. Embora o Capitão Colorado tenha dito que não sabia que havia tráfico em massa de totoaba na região, conseguimos uma ligação com o operador do cartel de Sinaloa, responsável pelo transporte e venda de totoaba no Alto Golfo. Olá, tudo bem? Aqui é a repórter da Vice News. Você poderia me dizer para qual organização você trabalha? Sinaloa. Dentro da organização, qual é o seu papel? Você é um comandante? Eu sou encarregado. O encarregado de praça? Sim, é isso mesmo, eu cuido de tudo. Eu sei quem vai para a China, quem vai para os Estados Unidos, para Totoaba. E o cartel de Sinaloa controla a região de San Felipe? É isso mesmo, nós trabalhamos desde o Golfo até San Felipe. As redes sabemos que são proibidas nesta região de San Felipe. Vocês compram elas, os pescadores dão para vocês, trazem para os barcos, como vocês fazem? Nós mesmos fabricamos as redes. Como não podemos tirar ou passar assim com elas, então nós mesmos vamos fabricando. No decorrer do caminho, temos jovens que também já estão capacitados para fazer as redes, não é uma coisa difícil. Como vocês colaboram com os pescadores de San Felipe, então? Eu dou aos meus pescadores posso dizer, uma ajuda, né? De $600 por cada totoaba que eles entregam. Se fala muito sobre a demanda na China, mas nos Estados Unidos não se ouve tanto. Me conte um pouco sobre a demanda que você observou nos Estados Unidos. Na verdade, acho estranho você dizer que não houve muita demanda nos Estados Unidos, porque a verdade é que é um dos principais mercados onde geramos mais dinheiro. Talvez porque estamos aqui perto da fronteira, mas sim, é uma oportunidade para nós. Mais ou menos. De quanto dinheiro estamos falando? Porque você está me dizendo que gera bastante. Mais ou menos quanto? Por dia, tiramos de 5 a 8 por dia.
E toda semana mandamos para pescar profundamente nos Estados Unidos. Para eu fazer as contas, são 475 mil dólares por semana. Ou seja, 475 mil dólares por semana. É isso que vocês recebem dos Estados Unidos? Só dos Estados Unidos. No mundo todo, as duas maiores apreensões em 2023 aconteceram no Arizona. Uma envolvendo 91 bexigas e a segunda envolvendo 270. Na Califórnia, ocorreram 2 casos importantes de importação e venda de bexigas de totoaba nos Estados Unidos. De acordo com a acusação, uma das réis teria vendido 23 bexigas para um informante da polícia por 247 mil dólares, mas afirmou possuir até 2 milhões armazenados. Outra pessoa é acusada de comprar e vender bexigas de totoaba em pelo menos 5 ocasiões, entre 2021 e 2023. A Vice News procurou as 2 principais agências dos Estados Unidos no combate ao comércio ilegal de totoaba, o Serviço de Pesca e Vida Selvagem e as investigações de segurança interna. As 2 agências admitiram o mercado interno de produtos de totoaba, mas minimizaram seu tamanho. Prisões recentes na fronteira ocorreram em parte graças à equipe de Andrea Crosta, da Earth League International. Nos reunimos com ele em Nova York para falar sobre sua investigação referente à demanda por totoaba nos Estados Unidos. O cartel de Sinaloa afirmou por telefone que os Estados Unidos e o mercado asiático são os seus maiores consumidores. Certo? Faz sentido. Os principais envolvidos no México, traficantes internacionais, nos disseram que há um mercado nos Estados Unidos, provavelmente clientes asiáticos em todo o país. Eu me lembro de um traficante especificamente nos dizendo isso. Eles enviam a totoaba para hospitais meio escondidos, ilegais, nos Estados Unidos, onde mulheres chinesas ricas e abastadas vêm aos Estados Unidos para dar à luz aqui, para que os filhos sejam americanos. As bexigas de totoaba, segundo a medicina tradicional chinesa, são indicadas para mulheres grávidas. Então, de acordo com as nossas informações, existe um mercado interno nos Estados Unidos, provavelmente também na Europa. Não temos evidências, mas eu não me surpreenderia. Em nossas viagens em 2021, vimos 100 quilos de bucho de totoaba apreendidos em Mexicali, por um tal de Sr. Ming. Já comentamos sobre ele e o que ocorreu com ele. Bem, já vimos isso muitas vezes. Eles, você sabe, são presos e vão para a cadeia. E depois são soltos. E você fica... Nem sempre fica claro por que eles são soltos. Claro, mas há muitos envolvidos como ele. E de acordo com a gente, alguns deles foram presos nos últimos anos. Agora, quase todos já estão soltos e voltando aos negócios. A Vice News conseguiu confirmar que em abril de 2024, o governo mexicano chegou a um acordo de colaboração com o Sr. Ming e ele foi libertado. Apesar de vários pedidos, o governo não quis divulgar o valor pelo qual foi compensado. Desde 2020, a Unidade de Inteligência Financeira do México prendeu aproximadamente 15 traficantes de totoaba e, no início de 2023, anunciou o desmantelamento de uma quadrilha de tráfico. Mas muitas dessas prisões resultaram em processos fracassados e os acusados foram liberados. A pesquisa de 2024 estimou que restam pelo menos 6 a 8 vaquitas na natureza. Elas são a última esperança de sua espécie. Barbara Taylor, uma cientista aposentada da NOAA, trabalha na conservação da vaquita há mais de 30 anos e é a principal cientista americana nesse assunto. Enquanto você fala, a solução parece muito tangível. Banir as redes de malhar, realmente acabar com elas. Eu sei que você vem dizendo isso há décadas. Por que ainda estamos nessa situação? Ainda estamos nessa situação principalmente por falta de vontade governamental e por falta de uma economia realmente sólida. Para transformar uma pesca insustentável em uma pesca sustentável. O que o governo mexicano ganha com isso?
Não deixar o maior mamífero endêmico deles ser extinto sob sua responsabilidade? Quero dizer, para mim, isso não é algo de que se deva se orgulhar. Estamos vendo animais saudáveis por aí, eles estão tendo filhotes o mais rápido que conseguem. Acho que esses sobreviventes conhecem redes de emalhar e provavelmente são os mais cautelosos que restaram. O que aconteceria se a vaquita sumisse totalmente? I think that a coisa triste sobre o desaparecimento da vaquita é isso. Esse ecossistema que é extremamente produtivo, um dos ecossistemas marinhos mais produtivos do mundo, vai continuar sendo degradado. Nós reconhecemos que resolver esses problemas humanos leva mais tempo do que muitas dessas espécies têm. Mas existe um livro maravilhoso da Jane Goodall chamado Esperança para os Animais. E ele documenta todos esses casos diferentes nos quais as espécies chegaram, em alguns casos, a apenas 2 indivíduos, em outros casos, a 10 indivíduos. E se você apenas desse espaço para eles, eles conseguiam se recuperar. Oi, doutora Goodall, muito obrigada por reservar um tempo, é um prazer. Certo, agora, cadê minha vaquita? Ah, você tem uma? Sam. Oh, linda, uau. Sim, pequena vaquita. Só, sabe, e elas têm aqueles lábios sorridentes, adoráveis, e são tão lindas. E certamente, sabe, o menor golfinho, a Toninha, na verdade, do mundo. E vale a pena tentar lutar para salvá-las, porque não é só a vaquita, é também todo o mar de Cortés. Independente da perspectiva, pode-se dizer que todos falharam com a vaquita. Muitos perguntariam, o que mais resta a fazer neste momento, se é que ainda há algo? Temos que trabalhar com o povo chinês para explicar sobre essas bexigas natatórias. Sério. Isso está matando tantas criaturas. E na maioria das vezes eu percebo que nessas situações as pessoas realmente não sabem. Assim que souberam que o marfim de elefante estava matando os elefantes, que havia toda essa matança horrível acontecendo na África, houve uma queda imediata no comércio de marfim. Existem referências históricas que você poderia citar de ter uma quantidade tão mínima de indivíduos, não menos do que 10, e então, de repente, realmente reverter essa crise em uma história de sucesso? Existem muitos exemplos. O Oryx árabe estava extinto na natureza e agora há rebanhos por toda a Arábia Saudita e outras partes dos Emirados Árabes Unidos. Águias carecas e falcões peregrinos estavam quase extintos nos Estados Unidos por causa do uso de DDT. Após a proibição, os números cresceram e eles deixaram de estar ameaçados de extinção. Quero dizer, eu poderia te dar ainda mais exemplos. Muitos acreditam que a crise está quase no fim e que a vaquita pode chegar à extinção em breve. Então, que luz você vê no fim do túnel? Eu realmente tenho esperança, eu sempre tenho esperança, mas a esperança está ligada à ação. E toda vez que uma espécie desaparece, é uma mancha negra na nossa sociedade. Então, a nossa responsabilidade moral é fazer tudo o que pudermos para proteger todas essas criaturas. Não só a vaquita, mas também direcionar nossa energia para limpar o mar de Cortés da destruição.